Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da série Retro Reviews e hoje eu estou aqui com um alto-falante que fez muito sucesso por volta ali de 2004, 2005, principalmente para quem participava dos fóruns aí de som automotivo, vai lembrar desse alto-falante. Estou falando aqui do Bravox, mais precisamente o CSP-50B, ou CSB como era mais conhecido, 5 polegadas. Ele é um mid-bass que era a composição, né, do kit duas vias da Bravox. Eu não tenho, eu comprei esse alto-falante usado, no caso. Eu não tenho aqui os tweeters desse kit. A pessoa que tinha então comprou, usou por algum motivo somente os tweeters e os divisores de frequência. E eu acabei ficando com os mid-bass. Eu vou começar aqui com alguns parâmetros então do manual. Então, a Bravox fornecia aqui alguns parâmetros, não todos. Por exemplo, a sensibilidade aqui de 88 decibéis, com 2,83 volts aplicados, que é um pouco diferente de quando é aplicado 1 watt, né? Dependendo da impedância do alto-falante. A resistência elétrica da bobina, 3,6 ohms. A frequência de ressonância, 80 Hz, o que é bom. Não é o melhor possível, mas é bastante bom para o mid-bass. Também fornece aqui a área do cone, né? 75 centímetros quadrados. A força do motor, né? O valor BL de 4,5, que é um valor bom, é um valor bem respeitável. Ele tem um conjunto magnético muito bom. E ela traz também aqui outros parâmetros também interessantes. O QMS, 6,28. O QES, 0,64. E o QTS 0,58. Eu medi aqui os meus alto-falantes e eu não consegui chegar nesse valor de QTS, mas eles eram alto-falantes novos ainda. Então o ideal seria medir novamente depois de amaciados, né? Mas esse era o valor padrão que ela informava no manual na época, né? Então o alto-falante usado ele tende a ser diferente. Não atinge o mesmo valor. Além, é claro, das variações de fabricação, né? O vaso de 4 litros é baixo, e isso traz uma vantagem para o CSP. Tem a resposta de frequência aqui de 60 a 20 mil Hz, que é a resposta do kit, na verdade, e não só do mid-bass. A impedância 4 ohms e a potência nominal, né, de 50 watts para o alto-falante. Da parte física do alto-falante, ele tem a carcaça em plástico, né? O que algumas pessoas não gostam, mas eu acho bem interessante. Ela não compromete a distribuição da força magnética, né? No caso, ela não tem essa interação com o conjunto magnético, ao contrário da carcaça de chapa estampada. E ela é mais barata do que alumínio fundido, então ela fica nesse meio termo. O cone é um cone injetado em polipropileno, o que é interessante citar que ele é injetado, porque hoje em dia isso é bastante comum, mas antigamente eles não eram todos eles injetados. Alguns eram feitos por outros processos de fabricação. E isso traz diferença na resposta do alto-falante. Ele tem uma calota em formato de bullet, né? Um formato ponta de bala, uma coisa assim. Em preto brilhante, é bastante bonito, eu acho bastante bonito esse detalhe. Alguns dizem que ele tem a função de phase plug, não tenho certeza, mas é um detalhe bastante bonito. O diferencial desse alto-falante tem um desenho bem discreto, né? Todo preto, é bonito. Eu gosto desse desenho. Então, continuando, a borda dele é de borracha, né?
algum tipo de borracha, enfim, não cita aqui. O conjunto magnético dele é bem padrão com aquele conjunto, até vou colocar uma comparação com o review anterior do Inor, né, do alto-falante Inor. Ele tem basicamente o mesmo tamanho de ímã, mas as arruelas superiores e inferiores elas são um pouco diferentes. E com certeza isso faz diferença, porque a força do Bravox é bem maior do que a do Inor. Ele tem aqui alguns terminais até bem interessantes aqui de fixação. A cordoalha também é muito bem feita, né? A Bravox, na verdade, é na minha opinião, uma das melhores fabricantes nacionais. Eu sou bastante fã da Selenium, mas a Bravox, nesse tipo de alto-falante, ela é praticamente imbatível, né? Alto-falante pequeno, alto-falante, enfim, essa carcaça de plástico injetada é bem interessante. Ela traz vantagens para o alto-falante. E a Bravox é um fabricante que sempre investe em tecnologia. Pelo menos investia, né? Até um tempo atrás. Hoje em dia o mercado de som automotivo está bem diferente do que era na época. Falando nisso, eu pretendo trazer para os próximos reviews mais alto-falante Bravox. Mas é um Bravox um pouco diferente, que eu acredito que a maioria não conheça. É um alto-falante que, enfim, vou deixar aí para os próximos reviews. Mas é um alto-falante que a maioria acho que não conhece, até é mais antigo do que esse. E é uma linha que ela fazia, né? A linha residencial. Mas que aqui no Brasil não se vê muita informação, mesmo na época dos fóruns ali, do Alto Som, enfim, não via o pessoal comentando. Muito difícil alguém comentar sobre isso, mas eu vou tentar trazer para o canal alguns desses alto-falantes. E sobre o CSP-50B, eu acho que seria isso. A Bravox até lançou alguns depois, mas ela não é exatamente o mesmo alto-falante. Pelo menos eu não tive a oportunidade de testar um por um, mas ela tem uma linha que é, se não me engano, o CS50P e o CS50BK. Talvez o BK seja mais parecido com esse das fotos aqui, mas eu precisaria pegar ele na mão para comparar. Aproveitando também, existiu a versão de 6 polegadas desse alto-falante, que eu não conheço pessoalmente, então eu não vou dar nenhuma opinião sobre ele. O, o CSP50B ele tem uma resposta muito boa, principalmente na área de médio grave. A área de médio ele é um pouco, não gosto muito dele, mas ele é bom também. Na minha opinião, ele é bom. Mas com certeza na parte de médios existem melhores. Na parte de grave, médio grave é difícil bater ele. Ele é bem parrudo, ele tem o impacto dele da batida que ele dá é é uma presença muito boa nesse alto-falante. Eu não sou a pessoa mais apta a falar sobre som de qualidade, porque não tenho muitas referências, mas ele é um alto-falante bem interessante para se trabalhar até em caixas acústicas, porque ele tem um QTS mais baixo do que a maioria dos alto-falantes automotivos. Ele tem um VAS baixo e, enfim, ele é bem interessante de brincar com algumas caixas aí, dá para tirar um resultado bem interessante. Inclusive esse foi o alto-falante que eu usei para substituir o mid-bass da Inor do review anterior. Eu consegui utilizar ele numa caixa Bass Reflex, ou a caixa dotada, e eu consegui um resultado bem interessante. Uma informação que a Bravox não trouxe, mas que depois o pessoal do fórum conseguiu buscar com eles, foi o X-Max desse alto-falante. Então a Bravox enviou a informação de que era de 2,1 milímetros. Está bem próximo do Inor, né? Que era de 2 milímetros. Então está bem condizente com o que se espera de um alto-falante desse.
Se fosse maior, seria melhor. Eu conseguiria uma resposta ainda melhor. Mas é dentro do aceitável. Enfim, espero que tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, é só deixar nos comentários.